Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal. Se inscrevam, deixam uma curtida, né? Se inscreve, aperte o sininho aí para receber as notificações. Este é um vídeo que será um início de vários vídeos aí que eu vou falar sobre este magnífico livro do Eckhart Tolle, que é Um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência. E eu quero começar esse vídeo fazendo um apelo a todos os novos mestres, todos os novos sacerdotes que estão se mostrando agora, né, ao público, né, e que tomaram aí a coragem, né, de poder expor aí a sua forma de pensar em relação aos trabalhos que estão sendo desenvolvidos aí na internet em relação ao ocultismo, ao satanismo, em geral, de acordo com a visão da tradição que eles receberam. Mas esse vídeo em que eu falo sobre o satanista do ego é um vídeo em que eu me vi com bastante preocupação em fazer devido à queda, né, de muitos satanistas, né, que por alguma razão têm perdido força e têm deixado serem vencidos pelo mundo, serem vencidos pela força de Yahvé, e que tem de alguma forma recebido algumas maldições, digamos assim, né? Para falar de uma maneira não muito direta, mas pessoas que estão tendo seus trabalhos destruídos e a sua própria vida, e que não têm sustentado a sua espiritualidade e os seus trabalhos que eram ocultos, seus trabalhos satânicos, né? E uma das formas que isso já vem há anos, isso não é de agora. Nada nessa vida pode destruir uma pessoa alicerçada na espiritualidade. Um mestre e um sacerdote que é dedicado à sua tradição, ao seu trabalho, ele jamais será destruído, jamais será atingido por forças externas, né? Por mais que um outro sacerdote, um outro mestre tenha alguma inveja, tenha alguma antipatia do seu trabalho, né? Ainda que ele faça qualquer tipo de trabalho, ele não conseguirá te atingir, porque isso está fora do código de conduta que é pré-estabelecido dentro do mundo espiritual, do mundo oculto, do mundo das sombras, nessa via cruzada de relações de trabalho de um mestre para outro mestre, de um sacerdote para outro sacerdote, e com os seus trabalhos. Então eu vou dar aqui um conselho para quem sente dentro dele que ele pode desenvolver um trabalho. Este vídeo não é para pessoas comuns, não é para seguidores, não é para pessoas admiradoras do trabalho, mas são para aquelas pessoas que já se iniciaram em um caminho, já compreenderam o seu caminho, a sua jornada, e sentem que aquela divindade, aquela entidade em que ela está começando a prestar culto, ela sente que ela tem um chamado. Esse vídeo é para aqueles que já sentem um chamado e já têm certeza dentro deles que eles podem desenvolver o trabalho para se tornarem um sacerdote, né? E
deste novo trabalho que será desenvolvido e ensinado entre ele e a sua divindade em que está o guiando, né? Então eu vou dar aqui 5 dicas que uma pessoa que sente que pode ser um sacerdote, que pode ser um mestre um dia mais para frente, né? E que essas cinco características, digamos assim, vamos ver. Digamos, esses 5 conselhos, eu acho que é de muita importância para quem está começando. Porque quem já está no caminho há mais tempo já sabe disso. Às vezes aprendeu isso de forma até mais agressiva, até de uma forma mais ruim, digamos assim. Às vezes aprendeu de uma forma mais sofrida. Às vezes um mestre, um sacerdote no passado, ele sofreu algumas punições das próprias divindades. Às vezes ele sofreu algumas retaliações dos próprios demônios ou de qualquer outra divindade, para que ela pudesse abrir a mente e entender nas retaliações, na repreensão que a divindade dá, que é dura, às vezes é sofrida, para que este mestre sacerdote aprenda, né, de uma vez por todas essas condutas que devem ser seguidas. Então, 5, vamos dizer que 5 exemplos, né? 5, vamos ver aqui, eu vou dar 5 conselhos para quem já sente que pode desenvolver um trabalho, né? Seja dentro do satanismo, seja dentro do luciferianismo, seja dentro do esoterismo, seja dentro de qualquer outra forma de trabalho. O primeiro conselho que eu considero muito importante é: nunca, em hipótese nenhuma, entre na casa de um sacerdote ou templo sem ser convidado. Porque quando você entra, ou quando você vai visitar um sacerdote, às vezes você pode ter até boa intenção, mas quando você vai lá e este sacerdote que você está visitando, ele já tem a informação que você é um sacerdote, ele não vai te olhar com bons olhos, né? Ele já vai ficar com o pé atrás. Ele já vai se manifestar todo o seu mecanismo de segurança. Porque na cabeça do mestre ou do sacerdote daquela vertente, quando você vai até ele sem visitá-lo, ou é porque você está querendo roubar algum conhecimento que ele desenvolveu dentro do trabalho dele, ou é porque o que falta na sua casa, o que está faltando na sua casa que você não tem e que quer encontrar na casa dele, né? Então, você não é visto com bons olhos, né? Ou a primeira impressão que se tem é que você foi lá para testar a espiritualidade, para testar as divindades, para testar as entidades daquele sacerdote que você foi até a casa dele. Então, a visita de um sacerdote à casa de um outro é visto como uma afronta, é vista como um desafio de ataque. É como se você estivesse atacando o território de um outro. Então, o meu conselho é: se você se você por acaso quer conhecer, se você tem uma curiosidade de ter conhecimento sobre o trabalho de um outro sacerdote, primeiro faça amizade
com o sacerdote, né? Faça amizade com ele, né? Vá na casa de um sacerdote se você for convidado. E outra, quando um sacerdote chega a te convidar para ir na casa dele, é porque a sua energia é compatível com a dele. É muito... Às vezes será uma surpresa para quem está começando, em que um iniciante a sacerdote, digamos assim, ele vai ter uma surpresa que ele vai descobrir, depois de um bom tempo de caminhada, ele vai descobrir que existe uma possibilidade de haver uma encruzilhada de caminhos. Esse cruzamento de caminhos, você vai acabar percebendo, você vai aprender que o seu pensamento de trabalho espiritual é muito parecido, igual a um trabalho de um outro sacerdote, de um outro mestre. Os trabalhos são muito parecidos e existe, você vai sentir aquela simbiose, você vai sentir aquela conexão, aquele cruzamento de identificação de ensino, né? Então pode acontecer também que você descobre que, no caso do satanismo, às vezes você descobre que o seu demônio que você cultua, ele está muito ligado, ou ele rege a uma outra vertente, né, de um outro sacerdote, e que aquelas entidades, aqueles espíritos cultuados dentro da outra casa do outro sacerdote está muito ligado a seu culto. E que dentro da sua conexão espiritual, esse cruzamento, essa via liminal, elas se identificam, elas se abraçam como irmãs. Mas, para que isso seja manifestado da sua parte, você que sente que tem uma identificação com outro mestre, com outro sacerdote, primeiro é preciso que você tenha uma conversa aberta e particular com ele, com o mestre de outra vertente, de outro sacerdote, sem os discípulos perto, sem seguidores perto, porque quando você quer conversar com o mestre, um sacerdote de uma outra casa, mas quer conversar com ele na frente dos discípulos, aberto, você não quer uma conversa reservada, isso também é vista com maus olhos, porque é como se você quisesse influenciar os seguidores do outro mestre. É como se você quisesse desmerecer, fazer com que aquele mestre, aquele sacerdote, seja inferior ao seu conhecimento de sacerdote. Isso é visto com maus olhos. Isso é visto como afronta, como se você fosse um adversário que quer atacar. Então, se aquele mestre ou sacerdote de outra casa perceber que você está afrontando o trabalho dele, então ele vai ativar, né, a sua egrégora e vai te pôr à prova. E você que se segure. Porque se você realmente foi na casa de um outro mestre, de um outro sacerdote, apenas para satisfazer o seu ego inflado, para mostrar para os seus seguidores que você é isso, que você é o mais, então aquela força espiritual, aquela egrégora daquele mestre vai te influenciar para destruir você. E mesmo você estando correto dentro do seu culto, você será atingido e será destruído, porque você saiu fora da regra de conduta espiritual. Isso é uma regra de conduta. Tá? Então, meu conselho é, se você tem afinidade com outro mestre,
Então construa uma relação de amizade, né? Seja sincero. Quando você for sincero dentro das suas palavras, quando você for sincero nas suas atitudes, a sua própria egrégora, a sua própria entidade vai despertar na egrégora, vai tocar na espiritualidade do outro sacerdote e ele vai conseguir espiritualmente entender que você quer uma ligação, uma aproximação com o trabalho para fortalecer. Quando esta ligação, esse cruzamento é feito, aí as duas casas ficam poderosíssimas. Aí você fica forte porque você cresce a sua egrégora e recebe a força daquela outra casa, daquele outro sacerdote. E vice-versa, a sua corrente entra dentro da corrente daquela outra casa e os dois viram uma muralha. E o trabalho, ó, desenvolve, mas desenvolve, que é uma beleza. Mas o sacerdote interessado, né, em se aproximar de outro sacerdote, ele tem que ter a espiritualidade limpa, sem interesses escusos, sem interesses profanos. Seja o mais sincero possível e mostre que a sua religião, a sua tradição está baseada na espiritualidade, na sinceridade. Dentro do ocultismo, dentro do satanismo, que é onde eu defendo, tem que haver sinceridade entre nós. Não pode haver mentira. A mentira dentro do satanismo, ela não prevalece por muito tempo. Com o tempo, todos vão observando quem é quem de verdade. E os falsos sempre caem. Número 2, conselho. Nunca confie em seguidores ou simpatizantes de fora do templo. Então, é muito comum quando uma pessoa que recebeu uma revelação de uma entidade, de um daimon, em que ela cultua de que ela está sendo preparada para receber a licença espiritual para se tornar um sacerdote, em que ela vai ter muitos seguidores, muitos simpatizantes do trabalho. E aqueles que estão começando a se revelar, principalmente na internet, é muito comum de ter aquele êxtase, aquela felicidade, né, de falar assim, porra, o meu trabalho está sendo reconhecido. E a primeira coisa que este mestre, este sacerdote, com o coração limpo, com as melhores intenções possíveis, queira abraçar aquele número de seguidores e abraçar aqueles simpatizantes do seu trabalho. Com a melhor das intenções, com a melhor das intenções. Só que aí que mora o perigo, aí que mora o perigo. Deixa eu tomar a minha Heineken. Eu molhei a brusa toda, eu não sei tomar isso aqui direito. A cerveja é gostosa, né? Essa é uma outra parecida com a dela aqui. Mas aí que mora o perigo. Porque aqueles seguidores, principalmente da internet, que estão ali na sua página, que estão curtindo, compartilhando, eles são andarilhos, eles são batedores de porta. O que são batedores de porta? Aqueles mesmos seguidores e simpatizantes que estão batendo na sua porta para conhecer o seu trabalho, ao mesmo tempo que eles estão ali te conhecendo, eles estão batendo em outras portas, em outras vertentes para entrar no trabalho. A maioria vem por interesse mesmo, por interesse financeiro, né, por interesse de amarrar o namorado, esses trem, de arrumar um emprego, mas é por interesse. Eles não estão afim de cultuar nada, de conhecer tradição, de aprender nada. Eles só querem dinheiro. Quando eles veem
que você não é tão, digamos assim, você não é tão endinheirado quanto aparentemente tem um outro sacerdote com um altar, por exemplo, de ouro, uma estátua de ouro. Então rapidamente eles te largam, é assim, ó, de um dia para noite, de um dia para noite. Todos aqueles seguidores e simpatizantes, principalmente de internet, eles te abandonam e vai pro outro, porque eles viram um altar de ouro, eles viram uma imagem de ouro, então conscientemente eles falam, porra, se o cara tem um altar de ouro ou banhado a ouro, às vezes não é nem ouro, é banhado mesmo. Ele fala assim, pô, o cara, a entidade do outro responde mais, né? Ele atende mais do que o daquele cara. Então, nós vamos para lá, porque lá eu vou conseguir ouro. Então é assim que eles pensam, tá? Seguidor de internet, simpatizantes do trabalho que não estão dentro do templo, que não estão dentro ali da irmandade, que não estão dentro, que não foram selecionados. Então, quando eles veem outro trabalho, outro sacerdote com um altar diferente, com uma ornamentação diferente, eles já caem fora logo, né? Cai fora. Então tem que tomar cuidado com isso. E tem muitos irmãos satanistas caindo nessa pegadinha, cara, achando que seguidores e simpatizantes amam. Cara, ninguém ama a gente, ninguém ama a gente, ninguém. Nós do ocultismo, nós satanistas, nós somos o expurgo deste mundo. Nós somos os rejeitados, os exilados, os abandonados. Ninguém nos querem. Muito pelo contrário. Quando você, por exemplo, se você for desrespeitoso com o trabalho de um outro sacerdote e por acaso haja um confronto, um conflito entre você e um outro mestre, a primeira coisa que vai acontecer é os seus seguidores e os seus simpatizantes. Não estou falando de discípulos, estou falando de simpatizantes, gente fora do templo, fora da iniciação, pessoas não iniciadas. A primeira coisa que elas vão fazer é tacar querosene no fogo. Eles vão tacar lenha no fogo, eles vão instigar o confronto para ver quem mata o outro. Porque os seguidores e simpatizantes, quando eles não conseguem atingir, quando eles não conseguem jogar o seu ódio para as pessoas que eles queriam que forem destruídas, então eles conseguem jogar o ódio para cima de você. Então eles vão torcer para quem tem mais chance de ganhar. Mas amor mesmo, afinidade, não tem nenhuma. Então esse é um cuidado que tem que ter ao expor um trabalho aberto. Tá? Não confie em seguidores nem simpatizantes, seja de internet, seja principalmente bajuladores. Aqueles que falam, ô meu querido mestre, bom dia. Ô meu querido mestre, que Satã te abençoe, que a luz de Lúcifer seja com você. Ai mestre, eu fico tão feliz de te ver. Puro fingimento, pura falsidade. Cuidado com os falsos seguidores. Isso é uma das armas para destruir um trabalho. Número 3. Jamais profane um altar do próximo. Isso é o que mais tem. Aqueles sacerdotes e mestres que estão tomados pelo ego e que eles julgam o trabalho e a espiritualidade de um outro sacerdote pelo altar que ele tem. Se ele tem um altar grandioso, ele é um grande sacerdote. Se ele tem um altar pequeno, simples, humilde, esse aí é fraquinho. Tem muito isso. Tá? Uma vez
um outro sacerdote bem conhecido, né? Ele diz pra mim assim: ah, cara, não me engana não. Você fala que é um grande sacerdote, mas seu altar é ridículo. Eu falei assim: primeiro, eu nunca falei que eu sou grande sacerdote. Nunca falei isso, nem com você, nem com ninguém. Aí ele falou assim: ah, não, mas que o seu altar parece ser um altar de banheiro. O dia que você quiser um altar decente, você me fala. Eu falei: então tá bom. Então, poste aí, né, para os seus discípulos, faça um ritual bem forte e será você, o Todo-Poderoso, contra o meu altar de banheiro. Aí eu, de propositamente, né, de propósito, coloquei uma boneca peladinha, coloquei uma chupeta, coloquei umas velhinhas brancas, falei assim: ó, aqui ó, meu altar de banheiro. E montei um cenário, né, para justamente dar àquele sacerdote a minha descredibilidade e aumentar o ego dele. E ele fez o trabalho com certeza que ele ia me destruir. Acabou que quem se fudeu foi ele, né? Então, e mais, eu acho que a própria divindade que manifesta no culto dele disse para ele: olha, você está errado. Você não podia ter feito isso com ele, você não podia mexer com isso com ele, porque ele tem fundamento, isso, aquilo. E acabou que ele sofreu retaliações da própria divindade que ele cultua, né? Então, um dos princípios de conduta dentro da mão esquerda é não profanar o altar de ninguém. Nunca faça isso. Isso mostra que você é uma pessoa de péssima espiritualidade, uma pessoa totalmente arrogante, uma pessoa desprezível, uma pessoa sem crédito e que não tem espiritualidade. Não faça isso, não profane o altar de ninguém. Não profane. 4. Jamais cultue um demônio pensando só em dinheiro. Isso é o que mais tem, é gente de fora que observa um sacerdote, um mestre, fazendo um trabalho, aí ele, para ele não seguir aquele mestre, para ele não seguir as iniciações daquele trabalho, então ele se auto intitula mestre, sacerdote, bruxa, ele se intitula e começa a prestar o mesmo culto, só com uma entidade diferente. Ele cria aquilo da cabeça dele e faz, né? E com o intuito de ganhar dinheiro. Tudo é com o intuito de ganhar dinheiro. Nada com o intuito de aprender, de despertar a sua espiritualidade travada, trancada e fechada, para que os seus caminhos sejam abertos e você comece a seguir uma trilha. Não. Ele quer só dinheiro, dinheiro. Aí quando ele vê que não tem resultado, que não está respondendo rápido, aí ele já mete o pé naquela entidade e vai procurando outras. Não faça isso. Tá? Não faça isso. Você pode até querer falar assim: olha, eu não quero compromisso com nenhum demônio. Eu quero só fazer um acordo com ele. Um trato. Tudo bem, você pode fazer. Você pede o que você quer. E o demônio depois ele vai pedir o que ele quer para poder te dar aquilo que você pediu. Às vezes, quanto maior for o pedido, maior será o preço que você vai ter que pagar. E acontece aquele erro do seguinte, o seguidor malandro. O que é o seguidor malandro? É aquele que fala assim: eu vou fazer um acordo com o demônio, vou esperar ele me dar, depois que ele me dá, aí eu vou enganar o sacerdote, eu vou enganar aquela entidade, vou correr para a igreja, vou pedir ajuda de um pastor, de um padre,
vou fazer uma aliança com Deus e o diabo não vai poder me pegar. É assim que ele pensa. Passar a perna no sacerdote e passar a perna na entidade. E se você pensa desse jeito, nem faça. Porque você vai tomar, ó. Vai levar ferro a vida inteira. E pode, dependendo da entidade que se enfesar com você, isso vai se estender por toda a sua geração. Vai pegar você, depois que você morrer, vai afetar seus filhos, a vida dos seus filhos, vai afetar o seu neto, a vida dos seus netos, dos seus bisnetos e por aí vai. Vai passando de família para família. É muito sério o que eu tô falando. É muito sério. Tá? E o quinto é: nunca se ache melhor do que ninguém, pois somos eternos aprendiz. Não importa quanto tempo de caminhada você tenha na magia. Não importa. Não importa se você tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Não importa. Não importa o quanto conhecimento você tenha, ao ponto de você ter até construído uma vertente, um trabalho. Você vai viver e ainda vai morrer sem saber 1/3 da espiritualidade. Você vai nascer aprendendo, vai viver aprendendo, vai envelhecer aprendendo e vai morrer ainda aprendendo. O conhecimento, ele é eterno, ele nunca acaba. Quanto mais você adquirir o conhecimento, mais conhecimento chega para você. É infinito. Nunca acaba, nunca acaba, nunca acaba, nunca acaba. Você vai comendo, você vai se alimentando, você vai bebendo do conhecimento e tem mais, e tem mais, e tem mais, e tem mais. Nunca acaba. E sempre tenha amor pelos seus fiéis discípulos, os iniciados. Eu acho tão medíocre quando um mestre, um sacerdote, ele sabota o discípulo. Ele quer destruir o discípulo porque o discípulo iniciado dele, que segue ele, que segue os trabalhos dele, que está desenvolvendo o trabalho, que está se empenhando, se dedicando àquele mestre por causa do ego, ele quer destruir o discípulo. Ele não quer que o discípulo seja igual a ele ou seja mais do que ele. Né? Isso chama mediocridade espiritual. Mediocridade. Mestre medíocre, sacerdote medíocre, que ele acha que ele é o farol do discípulo. Não. O farol do discípulo, a luz do discípulo é Lúcifer. O farol do discípulo, o caminho do discípulo, quem constrói é Satã. É a divindade que leva ele para o maior ápice do universo. Você só é um intermediador. É isso que eu vejo. Um sacerdote, um mestre, ele é um professor, ele é um mediador entre um discípulo e a entidade. Quanto mais esse mestre, esse discípulo conseguir se aproximar esse discípulo dessa divindade, mais desperto, mais desenvolvido esse discípulo será. Discípulo, não estou falando de seguidor, de simpatizante, não. Tá? Um mestre de verdade, ele é sábio, ele tem sabedoria, ele tem humildade, ele entende que a evolução é contínua e que ela nunca termina. Então, eu tenho muita coisa para falar desse livro e eu gostaria que todos os satanistas comprassem esse livro do Eckhart Tolle e lessem com bastante atenção. Eu acho que vai ajudar muito no trabalho de vocês. Até o próximo vídeo e muito obrigado.